Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a casa, sobre a vida de cada um daqueles que nos ouvem. Nessa manhã, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma passagem, mais um texto da Palavra de Deus, para que a nossa alma seja motivada em servir ao Senhor. Nós nos programamos, irmãos, para dias de festa. Nós nos programamos para um aniversário, nós nos programamos para um aniversário de casamento, nós nos programamos para a festa de Natal, nós nos programamos para os dias de festa. Não existe na nossa agenda uma programação para o dia da adversidade. Não existe uma programação para o dia mau. Mas a Bíblia diz que o dia mau existe. E se o dia mau existe, eu preciso estar preparado, me preparar para o dia mau. E é interessante pensar sobre o dia mau, sobre se preparar para o dia mau, que nós temos uma história bacana, uma história bonitinha da nossa infância, quando éramos crianças, que eles contaram para nós a história dos 3 porquinhos. Quem conhece, eu acredito que todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos, porque os 3 porquinhos começou a construir sua casa, um de palha, um de palito e um de pedra. E quando nós vemos a construção dessas 3 casinhas, nós vemos que teve uma casa que foi construída com dificuldade. A casa de palito e a casa de pá, ela é construída muito fácil, mas a casa de pedra é construída com dificuldade. E essa historinha conta que eles construíam a casa porque eles tinham medo do dia mau. Eles tinham medo do lobo mau, né? E então eles estavam construindo. E quando você constrói, sabendo que existe um dia mau, você precisa construir. Você não vai construir com facilidade. Você vai construir também com dificuldade. Cuidado para que aquilo que você está construindo, você está construindo com muita facilidade. E a hora que o dia mau chegar, pode acontecer com você assim como aconteceu com os 3 porquinhos. Porque o lobo mau chegou, bateu, não abriu, mas por acaso ser uma casa de palito, é só soprar que ela cai. E aquele porquinho saiu correndo. E ele escondeu aonde? Ele escondeu lá na casa do Pedrito, porque o Pedrito tinha feito uma casa de pedra. Quando ele chegou na casa de palha também, ele também bateu e não quis abrir, mas com facilidade ele soprou e a casa caiu também. Aí aquele porquinho saiu correndo e escondeu na casa do Pedrito. E o lobo mau também foi na casa do Pedrito. Mas quando o lobo mau chegou na casa do Pedrito, eu acho que o Pedrito, ele tinha lido Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz o texto da Bíblia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou semelhar ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Essa palavra parece que o Pedrito conhecia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios e assopraram os ventos, e abateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. É interessante, irmãos, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: olha, se você ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou comparar você como uma pessoa sensata. Mas praticar, irmãos, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E se você parar para fazer uma reflexão sobre construir sobre a rocha, é que construção sobre a rocha, irmãos, na maioria das vezes você não tem ajuda, não. Quando você vai construir num lugar que tem muita pedra,
para você fazer um alicerce, para você se firmar, talvez com dificuldade você vai fazer, e não vai encontrar muitas pessoas para ajudar, porque furar, para edificar sobre uma rocha, não é fácil. Então, irmãos, servir ao Senhor parece que é fácil, mas construir sobre a verdade que Deus nos trouxe não é fácil. Mas se você decidir construir sobre a verdade de Deus, saiba de uma coisa: o vento e a tempestade vai vir. Mas quando o vento e a tempestade vier, Deus vai trazer à sua memória as palavras que dão esperança. Porque aqueles que ouvem e não praticam, o vento também vem e vem também a tempestade. Mas a casa deles cai, porque está construída sobre a areia. A palavra de reflexão nesta manhã para vocês, meu irmão, é que vocês sejam praticantes da palavra de Deus. Que a construção da sua fé, a construção da sua vida em Deus, seja construída sobre a verdade, sobre uma coisa sólida, para que você esteja preparado para o dia do vento e para o dia da tempestade. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que muitas pessoas vão bater na sua porta, porque o vento e a tempestade bateu sobre a casa deles e eles estão com muito medo. E quando eles baterem na sua porta, vai ser uma coisa maravilhosa, você vai poder abrir e eles vão entrar e ficar em segurança na verdade. Porque olha o que a Bíblia diz: Jesus, ele não falava como os escribas e os fariseus, ele não falava por falar, ele falava como alguém que tem autoridade. Se a sua casa está construída sobre a rocha, irmãos, provavelmente você é daqueles que tem autoridade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre a sua casa, para que você esteja preparado para o dia mau. Deus te abençoe, em nome de Jesus.